Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. O sábado já começa agitado, a gente vem trazendo aí um corte do Tá na Área, falando muito sobre o jogo contra o Vasco de amanhã. E sim, tem oportunidade aí, tem pretensão do nosso Verdão contratar um novo goleiro. A gente sabe que o Everton é muito bom, mas já tá com a sua idade avançada. Na verdade, os dois goleiros que a gente tem hoje são dois goleiros já mais experientes, né? Então, pintou aí o interesse de um grande goleiro aí pro nosso Verdão. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Mas vamos começar então falando do Palmeiras, já que minha xará Camila Alves tá chegando por aqui. Mas tem a classificação antes ou vamos de Camila? Vamos de Camila, então. Daqui a pouco a gente mostra a classificação para entender essa briga de liderança do Campeonato Brasileiro. Minha xará já está a postos, trabalhando também, né? Você que está emendando feriado, ó, muita gente está trabalhando hoje também, viu? Camila Alves já comigo aqui na redação de São Paulo. Tudo bem, minha amiga? Boa noite para você. Um Palmeiras, né, que vem de um bom resultado fora de casa na Copa do Brasil, também gerenciando aí o elenco, mesclando os jogadores e agora com esse desafio fora de casa. Mas tem bons números como visitante, né, minha amiga? Boa noite. Boa noite, minha querida. Uma boa noite para todos vocês. Pois é, o retrospecto do Palmeiras é positivo, né, no Mané Garrincha. Não é um estádio que seja estranho, digamos assim, para essa equipe do Palmeiras. Já chegou, inclusive, a jogar como visitante lá ainda esse ano, né? Enfrentou o Água Santa. Então é um estádio que já está aí meio que nos conhecimentos, né, do Palmeiras. Já conseguiu ganhar títulos lá, né? Ganhou a Supercopa lá nesse estádio do Mané Garrincha. Então vai ser um jogo aí, digamos que num ambiente conhecido, mas também continua sendo, né, ainda um jogo como visitante, o que não tem sido um problema para esse Palmeiras de Abel Ferreira nesse ano. Tem um retrospecto muito bom e nesse momento, inclusive, depois desse jogo, né, contra o Ceará, completou aí 17 jogos de invencibilidade jogando fora de casa e essa já é a melhor sequência que o Palmeiras faz desde 1996. Eu não tinha nem nascido, tá? Só pra gente fazer um efeito aqui comparativo. Mas é isso, é um cenário que o Palmeiras está bem confortável, digamos assim, de jogar aí nesse início de temporada. Então, pelo menos aí é um ponto positivo para esse Palmeiras aí de Abel Ferreira para tentar aí recuperar essa liderança do campeonato, Camila. Ela esfrega a juventude na nossa cara, viu? É, assim, 96 eu lembro até de jogo do Palmeiras, tá cara. Vendo? Assim, eu me sem senti o menor humilhado. constrangimento, 96 gols, né? Eu tô quase escalando o Palmeiras de 96 aqui, cara. É melhor não fazer isso, não. Ainda bem que eu não tenho memória pra isso. E foi uma assim, que fique claro, não tava... Não, eu não achei, sinceramente, eu não vi a necessidade dela falar isso, mas beleza. Não, brincadeira. Aproveite sua juventude, amigo. Você está belíssima, tá ótimo. Tudo bem, 96 não era nascida, a gente pode falar também sobre 96. Ó, só pra destacar a classificação, já que a gente estava falando dessa briga por liderança, a Camila trouxe já esse ponto importante, né, do Palmeiras, ótimo visitante na temporada, um Palmeiras que está ali a um ponto nesse momento do líder Flamengo, mas como falamos, um Flamengo que também joga fora de casa contra o Cruzeiro e o Palmeiras num estádio, como a Camila lembrou, já conhecido nessa temporada, no Mané Garrincha, contra um Vasco, que daqui a pouco a gente vai falar também, vive um momento muito conturbado na sua temporada, um péssimo momento, vem de um resultado aí, de uma atuação ruim ontem, enfim. Briga por liderança do Campeonato Brasileiro desde a 7ª rodada e difícil que a gente não veja isso até o final do campeonato. Talvez até com outros clubes entrando, não sabemos se Flamengo e Palmeiras até o final, mas a gente imagina que sim, mas tem sido assim nos últimos anos, até por esse calendário, né, que a gente vê várias competições ao mesmo tempo. Às vezes uma competição acaba virando prioridade, o brasileiro não fica, mas a gente tem visto a cada rodada ser importante a disputa por liderança até a 38ª, né, Coutinho? O campeonato de pontos corridos é a constância, né? O Conrado foi muito feliz na abertura falando sobre as oscilações. E não vai existir time que não vai oscilar. O Botafogo do ano passado, que foi o grande time da temporada, venceu o Brasileirão e Libertadores com todos os méritos, ele não deixou de oscilar. O Botafogo chegou a perder dentro de casa ano passado, passou o sufoco em Libertadores, perdeu do Criciúma, que foi um dos rebaixados fora de casa. Foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. E uma sequência de jogos no Brasileirão que não pontuou, né? Ou que empatou e que precisava da vitória. Tanto é que passou, assim, boa parte do ano, o Botafogo ano passado, tendo que conviver com o fantasma do ano anterior, que ficava todo mundo colocando em dúvida, vai pipocar de novo, vai pipocar de novo. Meio que, né, as pessoas falavam exatamente isso. Mas porque simplesmente eram oscilações normais. Não tem como ganhar. Cara, tão linear. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Até fugindo um pouco da linha do Palmeiras, mas se aplica a qualquer time nesse momento. Tava vendo a entrevista do Rogério depois do jogo contra o Rogério Ceni, Bahia e Paysandu. Ele deu uma entrevista coletiva depois do jogo.
E ele falando da semana do Bahia, eu fiquei cansado de ver ele falar. Falei, cara, imagina passar por essa rotina e detalhando as viagens, se pode ter treino, se não pode ter treino, que tipo de treino tem. Então não tem como, nesse momento da temporada, a gente cobrar regularidade todo jogo, não vai jogar bem todo jogo, não vai amassar todo jogo. E não vai ter muita evolução. Não tem muito isso, né? Você vai ter ali situações pontuais, fazer a leitura correta para cada partida, qual jogador pode se aplicar melhor aqui e ali. E o Palmeiras, né, para voltar no ponto do Palmeiras, passou a ter um grande elenco para isso, né? Hoje, para mim, a grande dúvida é o que vai acontecer com esse time do Palmeiras até a Copa do Mundo de Clubes, né? Porque a gente olha, a gente tá vendo o Estevão jogando por dentro, o Felipe Anderson bem pelo lado direito, tem jogado bem pelo lado direito. Aí o Flávio Lopes voltou a fazer gol, mas tem o Vitor Roque, que não fez gol ainda, mas não tá jogando mal, necessariamente mal. Até acho que não foi bem no jogo de meio de semana, mas anteriormente a média de atuações dele era positiva. Do outro lado tem o Facundo Torres comendo a bola, um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada, mas ainda tem o Paulinho para entrar no time, tem o Maurício voltando. Então, assim, tem muita gente boa ali pro Abel rodar nesse momento e montar a equipe de acordo com aquilo que ele pensa de fortaleza do time dele ou de pontos negativos da equipe adversária. E isso tem funcionado. O Palmeiras ele tem mesclado bem. Por exemplo, o meio-campo do jogo contra o Ceará foi Emiliano Martínez e Lucas Evangelista. Nem o Aníbal Moreno e nem o Richard Rios jogaram. O Giai, que era a terceira opção para lateral direito há pouco tempo, tem jogado bem na lateral. Bruno Fux, que se a gente olhar ali, talvez seja a terceira opção para a zaga, fez uma partidaça contra o Ceará também. Vanderlan também foi muito bem, que é o reserva da lateral. Então, é um Palmeiras que nesse momento do ano, dentro desse contexto aqui que a gente está citando, ele olha e fala assim, ufa, eu tenho um elenco melhor e eu posso colocar em campo um time muito forte de acordo com aquilo que meu treinador pensar para essa partida. A minha dúvida é o encaixe desse ataque do Palmeiras, sabia? Pro jeito que o Abel joga, pro jeito que o Abel jogou até hoje, e engraçado que ele sempre buscou, pelo menos ele sempre declarou que se for para trazer alguém, tem que trazer jogadores especiais, senão eu trabalho com quem eu tenho, ou uso a base. Tentaram o Pedro, foi uma cartada, pagar 20 milhões. E quando ele traz agora 2 jogadores pesados de mercado, o Vitor e o Paulinho, eu quero ver esse Palmeiras jogando de repente com uma dupla de atacantes, jogando por dentro. Outra característica que eu não consigo ver esses 2 jogadores fazendo, que é uma marca do Palmeiras, é aquele Palmeiras linear do Abel que todo mundo marca, cada um pega o seu. E com o time que ele tinha, por exemplo, com um ataque que era Rony, Flaco, jogadores circulavam por ali, mas ninguém tinha um cacife assim, de eu sou o dono da posição. O Abel meio que deixava bem claro que estava buscando alguém e rodava. E esses caras, sem a bola, faziam tudo que o Abel pedia, tudo que o Abel mandava. Eu posso te adiantar eu tenho dúvida dessa dupla. Se não fizer, não vai jogar. Então, é por isso. Eu te garanto. O próprio Flaco, ele já foi, das vezes que o Abel, assim, criticou, foi mais duro com ele numa coletiva, foi mais por essa parte sem a bola, de não dar 100%, talvez. Ele até fez alguma brincadeira, o argentino... Primeira vez que eu vejo um argentino meio mole, uma coisa assim, do que, às vezes, nunca criticou ele, perdeu o gol, que muita gente às vezes critica, né, da parte da torcida, ele realmente às vezes perde alguns gols, principalmente em partidas importantes, mas o Abel, ele pega mais por esse lado, amigo, e o Flaco melhorou muito nisso, você viu agora o jogo contra o Bolívar. Roubando bola. Roubou 2 bolas, foi muito importante nessa pegada. Tem que ser assim para jogar no Palmeiras do Abel. E esses números, né, como visitante, são importantes, porque a gente está falando de um campeonato justamente que vocês trazem. A questão da regularidade é difícil de manter, você precisa pontuar, principalmente. E tem a questão, apesar do elenco, né, que a gente destaca muito, a melhora do elenco do Palmeiras para essa temporada. Ainda tem o Veiga que eu não citei. Sim, vai voltar. Pode voltar pra esse jogo, exatamente aí que eu ia chegar. Tá vendo? A gente está alinhado. Estamos alinhados. Era o gancho. Porque um Palmeiras que tem um elenco com mais opções nessa temporada, mas tem sofrido um pouco com lesões, então em algumas rodadas o Abel tem feito escolhas em cima de opções que ele tem mesmo. E agora, Camila, tem essa boa notícia aí, pode ter 2 retornos importantes para essa partida contra o Vasco, né? Existe pelo menos essa expectativa, tá? O Palmeiras ainda treina no sábado, né, antes de viajar para Brasília, mas nessa sexta-feira conseguiu, né, 2 quase retornos, digamos assim. São 2 jogadores que ainda estão em transição física, no caso do Mike e do Rafael Veiga, mas hoje a novidade foi que eles participaram integralmente, né, dessa movimentação com o elenco. Então existe aí pelo menos uma expectativa de que de repente dessa sexta para o sábado consiga que pelo menos um dos 2 ou os 2 de repente, né, sejam liberados para poder estar ali como opção no banco de reservas. O Marcos Rocha ainda fez parte só de um pedaço dessa movimentação, a outra parte ele fez separado, e o Bruno Rodrigues ainda está separando a parte, está num processo ali mesmo de transição
transição física, que vai ser uma transição física mais longa, né? E vocês estavam falando muito nesse sentido de como, né, o Palmeiras tem utilizado e revezado muito esse elenco, e essa tem sido essa tônica, né, do Palmeiras nesse momento da temporada. Ao invés de utilizar 2 times, como foram colocados, né, durante o início ali do Paulista, eles agora têm feito um revezamento de peças específicas ali, são mudanças pontuais, a gente tem chamado assim, para cada um desses jogos. E o que demonstra muito essa força, né, desse elenco do Palmeiras e como tudo foi muito pensado para funcionar dessa forma nesse momento, já que agora toda vez o Abel consegue, né, fazer uma substituição e ainda assim não perder, digamos, a qualidade técnica, né, do time, Camila. E foi algo que, de fato, né, Camila, você trouxe bem nessa temporada. O Abel vem tentando fazer desde lá o Campeonato Paulista, né? Que a gente encarou muitos estaduais como pré-temporada, até pelo calendário apertadíssimo. Principalmente para Palmeiras, né, Betão? Que é um dos clubes que vai estar na Copa do Mundo de Clubes. Então, tem um calendário ainda mais complexo. O Abel já fez isso desde o Campeonato Paulista, circulando o time. A gente viu vários momentos o Palmeiras usando mais os jogadores de banco. E o Abel falava isso em coletivo, dizendo, gente, não tem o que fazer. A gente tem que disputar o campeonato fazendo esse processo de rotação, de minutagem. Assim, o torcedor mais xiita, assim, aquele mais de arquibancada. A turma do amendoim, né? Acaba ficando... O torcedor do Palmeiras. Pra que poupar? E aí sempre fala isso, né? Pra que poupar? Início, mal começou, mas assim... É por isso, né? A temporada foi toda puxada pra cima. O estadual, que começava 20 de janeiro, começou 8, por causa do Mundial. Se os times não tiverem mínimo controle, pensando nesse campeonato que vai chegar, você chega nessa competição todo, assim, sem os principais jogadores machucados. O jeito que o Tite foi criticado ano passado por motivos que a gente sabe, a diretoria queria um título pelo 2023 que foi, e o Tite sacrificou a Libertadores muito para poder botar o time sempre principal no Campeonato Carioca, e a conta que isso cobrou lá na frente. O Flamengo chegou a ficar com 5 jogadores contundidos, uma série de atletas machucados. Então, esse controle tem que ser feito. E o Palmeiras fez, chegou na final, e não foi por isso que não ganhou. Aí foi por detalhes ali dos 2 jogos, numa situação que não jogou melhor do que o Corinthians, não igualou a parte anímica com o Corinthians chega a vencer o jogo. E teve um pênalti perdido. Exato. Poderia ter... Não foi para essa rotação que o Palmeiras não levou. Eu até usei esse Palmeiras como exemplo, por exemplo, pelo que o Botafogo fez aqui no Rio. A questão de achar que o Carioca é o menos importante da temporada, que o momento que decisivo é no segundo semestre, isso não quer dizer que você tem que abandonar a competição. Você usa a competição para se preparar. O Botafogo tá pagando o preço, porque não jogou a competição, ficou fora, ficou parado um mês e tá cobrando esse preço. Então o Palmeiras, não é que o Paulista devia ser, e olha que era um tricampeonato, um tetracampeonato, né? Ele foi girando esse grupo, trabalhando nesse grupo, chegou na final, conseguiu dar um pesar nos jogadores e disputou o título. Não ganhou, não foi por isso. E o time do Palmeiras tá equilibrado. Você vê que é um time competitivo, corre pra caramba. Investe pra isso, né? Investe pra isso. Você investe num elenco, um monte de gente, não pode usar, vai jogar... no Brasil tem vai isso, jogar né? contra o time mais fraco na Libertadores, não pode usar o banco, vai jogar uma Copa do Brasil contra time de... É uma crise. Não é o caso do Palmeiras, né? No caso de divisões inferiores, como outros estão enfrentando, mas você não pode poupar, então pra que você tem elenco? E aí, pensando justamente nesse elenco, a Camila falou, Rafael Veiga pode ser opção, assim como o Mike também. para essa partida contra o Vasco. Num momento em que o time encaixou o Rafael Veiga. Agora vem. Ele entra, vocês acham que ele volta a titular ou vai brigar por posição? O próprio Paulinho que a gente falou aqui tá esperando, o Vitor Roque hoje se o Vitor Roque é titular, eu acho que não é. Então, faz parte. E o próprio Veiga, a gente tem que lembrar, no ano passado teve um momento de banco. Sim. Já teve momentos, assim, nessa passagem junto com o Abel, já teve um outro momento que não estava bem e ele trocou. Então, acho que vai ser natural. Já é o natural quando o cara está voltando de lesão, voltar aos poucos, ainda mais com o time bem, o Estevão por dentro, Felipe Anderson, que o próprio Abel já reconheceu em entrevista, que estava o sacrificando, entre aspas, jogando na posição que ele não gosta, tal. O cara tá tendo uma sequência legal na dele, eu acho que vai ser natural. Mas, claro, o Veiga vai entrando, vai jogando bem, aí ganha no campo e aí volta para a titularidade. Mas vai ter que ganhar de novo no campo, porque tem gente na frente nesse momento. O cara é decisivo, né? Eu também acho que ele vai voltar esperando, né? Mas você olha pro Veiga, eu acho que ele espera pouco, eu acho. Depende dele. Ele vai esperar pouco, Aí é outra característica, né? Você vê que o Veiga é o cara das bolas porque paradas. tem essa questão. Tem que mudar o jeito do time jogar pra ele entrar agora. Passa pelo Abel repensar uma forma um pouco do time jogar. Sim, o Abel chegou a pensar nele de segundo volante. Ele chegou a jogar assim. Ele jogou assim já algumas partidas. Mas o Richard quando tá tem bem. 3 zagueiros, né? Exatamente. E o E a Richard questão também.
Você vai tirar quem ali do meio campo? O Richard, ele é titular. É titular. Mas se o Richard não jogar, o Lucas Evangelista chegou muito bem no Palmeiras. Teve até uma lesão agora, voltou, mas ele estava jogando bem. Pode jogar Aníbal Moreno, pode jogar Emiliano, que são jogadores mais... Sim. São primeiros volantes, né? Jogadores um pouquinho mais atrás, mas dependendo do jogo, eles oferecem essa combatividade. Os dois já atuaram juntos, inclusive, no Palmeiras também. Então, acho que vai muito da característica, né? O Estevão por dentro, eu queria ver há muito tempo jogando, porque o jogador do talento dele precisa tocar mais vezes na bola. E o Abel resolve dois problemas que o Estevão por dentro. Primeiro, o time deixa de pender somente pro lado direito, passa a equilibrar mais o lado da jogada. E segundo, ele tem o melhor jogador dele tocando mais vezes na bola, que é o que está acontecendo. Mais perto da área também, né? Mais perto da área. O Estevão menos sacrificado defensivamente, com ter que descer com o lateral, né? Marca ali geralmente o primeiro volante adversário. E assim, é a característica diferente. O Veiga é um cara que faz a bola andar. O Estevão conduz mais. Claro que o Estevão ele pode se transformar. É um garoto de 17 anos. Daqui a, sei lá, 5, 6 anos a gente pode estar falando... Agora. Fez 18. Fez 18 agora. Verdade, bem lembrado. Jogou no aniversário. Agora sim, né? Agora sim. Agora tá super E agora vai embora. Ele pode se transformar num cara daqui a 5, 6 anos bem diferente do que a gente está falando hoje. O jogador ele vai se transformando. Mas eu gostaria muito de ver o Estevão por dentro. Acho que ele precisa ter uma sequência ali. Para até se habituar, voltar a se habituar à função, já que ele jogou assim muito tempo na base. Pensando na seleção brasileira, né? O André Cury disse, em um podcast aí, que não foi o meu, que é empresário do Estevão, né? É o André Cury, empresário do Estevão. Que uma das situações que referendaram deles fecharem com o Chelsea, além da grana e tudo mais, é que o Chelsea, isso me surpreendeu até, prometeu e quer usar o Estevão por dentro. Também me surpreendeu, porque o que acontece esses jogadores vão pro lado porque o futebol europeu empurra esse habilidoso pros cantos. E a utilização depende do treinador, né? Foi esse o tempo que era assim, viu, Betão? Que agora é aqui. Não, agora é aqui. A gente faz isso aqui. Agora é Quem aqui. botou o Estevão do lado, por acaso, foi um treinador europeu, que é o Abel. Mas é base, ele também já fez de lado. Não, assim, que é uma crítica que eu faço à base. Eu também debato isso aqui sempre no Sport TV. Toda oportunidade, eu adoro essa oportunidade. Ninguém mais joga em 4-4-2, todos os talentos a gente joga pro lado. E aí, cara, você vai desde trás, cara. O Ronaldinho Gaúcho foi pra lá, botaram lá. Só que tem uns caras que são tão gênios, eles ultrapassam tanto, que aí não adianta o técnico. Se o técnico botar ele de lateral esquerda, ele resolve, amigo. Não tem essa. Aí ele vai vir por dentro sozinho, o técnico vai chiar lá no banco, vai gritar sozinho, o cara vai driblar dois, dá o passe. Resolve o jogo. Aí o cara vai ficar caladinho lá no banco. O Messi, se não tivesse ido pra base do Barcelona, ele jamais jogaria de ponta direita. Jamais. Em nenhum lugar. Se ele fosse na Argentina, ia ser camisa 10 jogar por dentro sempre. Naturalmente, o Messi foi jogar mais por dentro sozinho, mas porque queriam botar ele lá. É porque é gênio. É isso. Se você pega o Messi com 17 anos, ele era a ponta direita. Mas aí você pensa, e os que não são gênios? Que são só bons, são bons demais. Vai jogar de pé Bota lá e não dá. lado. Tem história disso desde Rivaldo. O Rivaldo, quando chega lá, o Van Gaal queria botar ele na ponta. É briga dele falar, o Rivaldo, que teve que brigar, eu não vou jogar na ponta. Não vou jogar na ponta, eu sou camisa 10, mas aqui não tem camisa 10. Então eu vou ficar no banco. Aí ele entrou, jogou muito e naturalmente, genialidade de um cara acima da média, foi se impondo. Mas vários a gente pede. O Estevão, cara, é craque. Gente, ali, intermediária, cabeça da área, é o lugar mais difícil de jogar. Então você bota o craque. Claro, tem uns caras que são muito bons e precisam de espaço. Vamos dar um exemplo, sei lá, do Vinícius Júnior. Melhor do mundo. Joga demais, mas ele precisa de espaço. Aí ele joga de lado. Agora, quem tem facilidade de toque curto, tabela, pensar rápido, dar uma enfiada de bola, um drible, esse cara tem que jogar no lugar mais difícil de jogar na ponta, é o mais fácil. Pensa aí, você, torcedor brasileiro, o seu time, quantos pontas, corredor, meio burrinho você já teve no seu time? Um monte, ele pode ter até sido importante, porque ele é mais fácil, o cara tem mais espaço, bota no fundo, mas o cara devia fazer pouco gol, dar pouca assistência. Então é algo que, tô com você, o futebol brasileiro, o base precisa repensar. Os melhores, se o cara tem essa capacidade, não desiste dele por dentro. Mais perto do gol, tem espaço, você tá ali perto para fazer. Lá do lado do bandeirinha, ninguém faz gol, amigo. Você pode criar um gol, mas demora, você tá longe. Mas tem que combinar isso às vezes com o treinador do profissional, né? Que pega o moleque da vai ser 10, na Bamé que meu time não tem 10. Então aqui você vai jogar de ponta. O cara é rápido, o moleque é rápido, vem aqui correr pra lateral. Tô precisando de um ponto aqui pra cobrir, pra fazer a recomposição. É o que dá uma mais força. Tem. Agora, Camila, até falando desse elenco que a gente tá dizendo com mais opções do Palmeiras, tá ainda pensando nas próximas temporadas. Vocês noticiaram hoje um interesse, né? Uma sondagem ao Gabriel Grando do Grêmio, né?
É isso, sondagem seria a palavra certa, Camila. O Palmeiras é comum, né, haver essas movimentações nesse sentido. Nesse momento a janela de transferência está fechada, né? Então a janela só reabre novamente no meio dessa temporada, ali em junho, vai ser a próxima abertura, né, no caso dos clubes que vão jogar a Copa do Mundo de Clubes. Mas o Palmeiras fez essa sondagem e aí nesse momento não foi algo que chegou a evoluir mesmo para uma negociação, digamos assim. O próprio Grêmio deixou claro, pela apuração lá do pessoal do Sul, né, que está na cobertura do Grêmio diariamente, de que eles não têm interesse de fazer nenhum negócio, né, pelo goleiro nesse momento, mas a questão é, o Palmeiras fez uma sondagem e tem discutido também outros nomes internamente, pensando em goleiros, pensando, como você bem já explicou ali, né, inicialmente, pensando nessa temporada já de 2026. E aí, quais seriam os dois cenários, né? Hoje em dia o Everton é o goleiro que é o titular nessa equipe do Palmeiras, ele já é um cara que já tem mais tempo de estrada, ele tem contrato, né, ainda por mais tempo com o Palmeiras, mas ele é um cara que já tem mais tempo, já tem mais experiência, e o outro goleiro que existe nesse momento, né, sendo a segunda opção ali do Palmeiras, é o Marcelo Lomba, que ele tem contrato atualmente até o fim de 2025. Eles não chegaram ainda a começar a discutir questões de renovação de contrato e tudo mais. É algo que eles terminam discutindo mais para o segundo semestre do ano, então isso tem sido visto assim com naturalidade, mas naturalmente, por conta desse pensamento, né, e de planejamento aí para 2026, o Palmeiras também tem ficado ali meio que mapeando o mercado, vendo o que é que tem de possibilidades, e aí o Gabriel terminou sendo, né, um desses nomes em que o Palmeiras fez uma sondagem, sim, Camila. Importante, mas a gente está vendo essa idade, né, de aposentadoria dos goleiros cada vez mais longa, né? A gente está falando do 37 para o Everton, o Lomba com 38, o Fábio vai fazer 45, né? E tá ali titularíssimo do Fluminense, Série A de Campeonato Brasileiro, mas enfim, importante também pensar nessa renovação dos goleiros. Obrigada, Camila, valeu, Xará, pela participação com a gente aqui no Tá Na Área, as informações do Palmeiras. Vamos falar do outro lado também, né? Porque 4 horas da tarde, então, no domingo, tem Vasco e Palmeiras lá no Mané Garrincha, e o Vasco ontem empatou com o Operário na estreia da terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo lá no Paraná, fora de casa, 1-1. E a Duda Dal Ponte traz informações também sobre a... Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aqui do Tá Na Área, falando muito desse jogo de amanhã. Vasco e Palmeiras, 4 horas da tarde. Então o Palmeiras entra em campo querendo voltar à liderança. A gente torce para pelo menos um empate do Flamengo aí. Mas quem sabe aí o Cruzeiro, que vai jogar contra o Flamengo, tá melhorando aí com o seu técnico novo. Então a gente torce pelo um tropeço do Flamengo. E se Deus quiser, a gente ganha o Vasco, que já tem 15 jogos que a gente não perde pro Vasco. Com todo respeito ao Vasco, mas o Palmeiras é muito maior que o Vasco, né? E vive um momento muito melhor, infinitamente melhor que o Vasco. Então a gente vai para esse jogo como favorito, mas tem que tomar esses cuidados, que esse negócio de favoritismo é meio complicado. Mas sim, a gente vai como favorito. O Abel deu uma mesclada no time contra o Ceará também. Ele já tinha feito com o Bahia, né? Contra o Ceará ele fez a mesma coisa. Conseguimos a vitória lá, né? Um jogo difícil, jogo truncado, com muitas faltas. Ceará, que é o único time de Série A, né? Dos confrontos que os times grandes teve. O Palmeiras pegou um time de Série A. Mas enfim, foi o sorteio. E cansou um pouco a rapaziada também, mas ele tem controlado essa carga, tirando um pouco, não jogando o primeiro tempo, joga o segundo tempo. E assim o Abel vai efetivando o plano dele. Então amanhã a gente entra com tudo aí, provavelmente força máxima, e a gente quer ver mesmo Vitor Roque com o Paulinho, ver se dá liga, mas ele tá segurando essa ideia aí, mas enfim. E cara, você viu aí que tem a sondagem do Palmeiras para contratar o goleiro do Grêmio. Então nós temos 2 goleiros ótimos, que é o Everton e o Marcelo Lomba, mas são 2 goleiros já mais experientes, com a idade já mais avançada. Se eu não me engano, é 38 e 37. Então, o Everton continua entregando um trabalho muito bom, mas o Palmeiras tem que pensar sim já num nome para ficar aqui de stand-by e começar devagarzinho fazer essa migração, cara. Porque o Everton tá já chegando numa idade razoável, né? Então a gente apuração aí do GE, né? Falando sobre o goleiro, o nome dele é o Gabriel Grande.
Então o Palmeiras tentando aí, né, fez essa sondagem, aí fala na reportagem que foi só uma sondagem. Mas a gente sabe, cara, que no mundo do futebol, eles nunca chegam assim e cravam de uma vez. Ah, não, quer contratar esse. Palmeiras fez isso no começo do ano e não quer mais fazer isso. Que ficou aquela expectativa do Andrés Pereira. Então, ele foi um exemplo. Então, o Palmeiras está tentando segurar essas informações e quer sim contratar o Gabriel, mas não quer divulgar. Então, ficou só com uma sondagem. Não morreu por aí, mas sim, o Palmeiras quer um novo goleiro para a sequência, né? Hoje o Everton é titular absoluto, temos o Marcelo Lomba, mas precisamos sangue novo, tá? Então quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você acha aí da preparação do nosso Verdão para esse jogo contra o Vasco? Se você acha, eu quero que você deixe o seu palpite, tá? Quanto vai ser esse jogo contra o Vasco? E se você acha que é uma boa contratação o Gabriel Grando? O que você acha? Deixa aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.